todas as igrejas que eu tenho o privilégio de pregar, especialmente em ocasiões de aniversário, eu levo comigo duas saudações: a saudação da minha igreja local e a saudação do Supremo Concílio. Aqui eu estou dispensado de fazer isso, porque o vice-presidente do Supremo Concílio é o pastor efetivo da igreja. Mas eu aproveito o ensejo para agradecer à igreja, ao conselho da igreja, à sessão de vosso pastor para servir na mesa do Supremo Concílio. Eu sei que vocês estão ficando bastante orfanados da companhia dele por causa das agendas da mesa do Supremo Concílio, mas eu quero dizer que vocês fiquem tranquilos, só vai piorar. Cada vez ele vai rodar mais ainda, né? Mas se serve de consolo, eu estou na mesa do Supremo Concílio há praticamente 25 anos. Minha igreja se habitou com isso. Eu acho que eles até dão graças a Deus quando eu saio em viagem. Mas a igreja não perdeu nada com isso. A igreja ganhou sempre com o fato da gente estar servindo ao Senhor nessas lides por um chamado, por uma vocação que eu tenho certeza é o caso do reverendo Marcos Sérgio. Muito obrigado, Marcos, pelo convite. Muito honroso, eu estou muito feliz de estar aqui, uma grande festa. E trago então o abraço da igreja de Curitiba, uma irmãzinha um pouquinho mais velha que vocês. 103, Curitiba 135. Marcos, que eu estou muito tempo lá, não é tanto tempo, mas eu cheguei em Curitiba quando a igreja estava fazendo 103. Eu participei das comemorações do 103º aniversário da minha igreja. Então, estou lá há 32 anos, graças a Deus, neste pastorado. E uma curiosidade: o reverendo Philip Schiederlantz foi o pastor que Deus usou para organizar a Igreja Presbiteriana de Cuiabá no dia 12 de outubro de 1920. Sabe como é que se chamava o pai dele? Reverendo Jorge Anderson Landes. Sabe o que Jorge Landes fez? Foi o pastor que organizou a Igreja Presbiteriana de Curitiba no dia 1º de julho de 1888, quando Philip Landes já era nascido e mudou-se para Curitiba, criança, foi aluno da escola americana, que seria o nosso Mackenzie se prosperasse. Lá não aconteceu assim. E a sua infância ele passou em Curitiba, por isso que ele virou gente boa, viu? E trouxe esse legado aqui para Curitiba. Mas mais uma curiosidade: parabéns, coral Nanita Ferrer, 72 anos. Eu acho que não tem nenhum coralista que está ali desde a fundação, é a impressão que eu tenho aqui, né? Porque o pastor disse que tinha gente aqui no presbiterato desde que Philip Landes organizou a igreja. Entendi que era aqueles três, né? Era isso, né? Nanita Ferrer foi minha ovelhinha querida na sua longevidade. Ela morava em Curitiba já há muitas décadas, e eu trago um abraço especial para vocês do coral, das 4 irmãs S: a Elce, a Elka, a Eula e a Edna, que são membros da nossa igreja e são filhas da dona Nanita Ferrer. A Eula especialmente é a minha pianista mor. Qualquer hora do dia ou da noite que eu chame ela para estar na igreja, ela está lá para tocar em qualquer culto que apareça de repente. É um açougue para trabalhar. Então, um abraço especial da família Ferrer para o coral Nanita Ferrer. Sem mais delongas, dia de festa, tempo de meditar na palavra de Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor na segunda carta que Pedro escreveu, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 3 ao verso de número 11. 2 de Pedro, capítulo 1, versos 3 a 11. Vamos colocar-nos todos em pé, acompanhar com reverência a palavra do Senhor, vazada nos seguintes termos: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento,
com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor, porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Praza ao Espírito Santo que inspirou esta sagrada escritura iluminar mentes e corações, para que nesta hora nós possamos apreender as verdades espirituais aqui contidas e Ele dispor a nossa vontade para fazermos consoante ao querer do Senhor. Fala ao nosso coração, Senhor, nesta noite, noite memorável, de festa, de celebração, de gratidão ao Senhor, por 103 anos desta amada Igreja Presbiteriana de Cuiabá, pela vida de todos os seus membros, aqueles que por aqui passaram, aqueles que continuam perseverando nesse momento, aqueles que o Senhor há de trazer para também exaltar e glorificar o teu nome e tornar o Evangelho de Cristo conhecido de toda a gente. Assim nós te pedimos que o teu Espírito Santo comunique as verdades aqui contidas ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Vamos tomar os nossos lugares. O tema que a igreja adotou para este ano é tempo de crescer. Eu fiquei aliviado quando eu entrei aqui e vi esse tema, porque o pregador convidado fica indagando o que nós vamos pregar nesta noite para uma igreja que a gente não conhece perfeitamente, tem informação geral, e Deus colocou no meu coração nesta noite falar sobre crescimento, mais propriamente sobre crescimento espiritual. Hoje pela manhã, no segundo culto da manhã, lá na nossa igreja nós realizamos um culto que todo ano nós fazemos, chamado culto do bebê. É o culto em ações de graças pela vida do bebê. Os bebês que nasceram até 1 ano de idade, nós fazemos uma celebração e convidamos assim muitos visitantes. É um culto evangelístico e entregamos um exemplar da Bíblia Sagrada para cada bebezinho na companhia dos seus pais. Evidentemente que é um culto que eu tenho que fazer um pouco mais curto, porque quando um bebê resolve chorar, o do lado chora, e dali a pouco são 60 bebês chorando ao mesmo tempo, então não dá para fazer culto de 1h30, de 2 horas. Por isso mesmo eu saí mais cedo hoje da igreja, com o tempo de pegar o meu voo para aqui, né? Eu estou lembrando isso, porque quando nós conhecemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós nos tornamos novas criaturas e nos tornamos bebês espirituais, bebezinhos que precisavam de todos os cuidados, que precisavam do alimento na hora certa, que precisavam dos cuidados no tocante à saúde espiritual, como uma mãe se desvela a favor do seu bebezinho. Mas na medida em que o tempo vai passando, em que nós vamos ganhando terreno, em que nós vamos nos aprofundando na palavra de Deus, nós vamos amadurecendo, e temos que amadurecer. O bebezinho é muito lindo, muito querido, muito fofinho, mas se ele ficar bebê a vida inteira, alguma coisa errada está acontecendo com ele. Assim também com o crente, ele nasce, renasce em Cristo, é uma nova criatura, mas precisa crescer espiritualmente. Esta passagem que escolhemos para a nossa meditação nesta noite, ela é especial para termos compreensão a respeito do crescimento espiritual de que necessitamos. O apóstolo Pedro nos legou estas 2 cartas, cartas que nos deixam alertas diante dos desafios da hora presente. Se hoje nós vivemos num mundo de perigo, no mundo de violência, no mundo de guerras, no mundo de perseguição à fé, no tempo de Pedro não era diferente. Tanto a primeira como a segunda carta, elas são marcadas
por esta advertência, por essa lembrança de ameaças. Não é de surpreender quando nós somos perseguidos, caluniados, difamados, somos acusados de fanatismo, somos colocados à margem da sociedade, porque esse é o nosso mistério. Há um sentido na nossa vocação que nos faz alertas para esta realidade. E esta segunda carta, não fugindo a este escopo, faz a advertência que é preciso que nós cresçamos espiritualmente para enfrentar estas realidades. Não adianta a gente ficar choramingando pelos cantos, reclamando da vida, dizendo por que estamos sendo assim tratados. É do feitio de ser crente acontecer as coisas desta forma, mas é preciso ter a maturidade espiritual necessária para enfrentarmos esse estado de coisas. E eu tenho 5 coisas nesta noite para lembrar você acerca de crescimento espiritual, e eu queria que você marcasse bem na sua mente, você registrasse isso, fosse isso o alerta e ao mesmo tempo a ferramenta para você se valer no objetivo de crescer espiritualmente. E a primeira coisa que eu quero lembrar, note bem, não tem desculpa. Tudo o que precisamos para crescer em Cristo nos está assegurado. Eu vou repetir, você não tem excusa nenhuma. Tudo que a gente precisa para crescer em Cristo já nos foi assegurado. Note bem, primeiro versículo que lemos, o versículo 3, nos fala da vida e piedade. Nós temos que ter por objetivo uma vida espiritual, uma vida de piedade cristã, que se achegue ao objetivo de vivermos na dimensão da glória e da virtude do Senhor, conforme o versículo 3 termina. E para isso o Senhor já nos deu tudo o que nós precisamos para alcançar este objetivo. A primeira coisa, nos está facultado o conhecimento de Deus. Notável isso. Versículo 3: todas as coisas que conduzem à vida e piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O texto mais conhecido da Bíblia diz que Deus nos amou tanto que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí Jesus explicou o que é a vida eterna na sua oração sacerdotal em João 17, quando ele disse assim: e a vida eterna é que te conheçam a ti e conheçam aquele a quem tu enviaste. Viver na dimensão da eternidade é conhecer a Deus. Viver eternamente não é viver muito tempo, porque mesmo vivendo muito tempo ainda estamos falando da temporalidade. Mas sabe, alguém pode viver muito pouco tempo. Alguns falecem muito jovens. Na nossa experiência pastoral, nós já sepultamos longevos centenários, como já sepultamos adolescentes, jovens. Mas o que importa é, estão vivendo na dimensão da eternidade, estão tendo o conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. A vida eterna é que te conheçam como Deus e aquele a quem tu enviaste, o próprio Filho de Deus. E isto nos está assegurado. Nós temos como conhecer a Deus e crescer no conhecimento de Deus. É claro que naquilo que comporta a nossa capacidade de conhecer. Não se iluda, você não vai esgotar o conhecimento de Deus, porque o dia que acontecer isso, Deus deixa de ser Deus. Mas aquilo que é possível conhecermos de Deus, nos está revelado, nos foi facultado. Não tergiversemos neste objetivo, imaginando assim: eu já estou satisfeito com um pouquinho do que conheço de Deus. Há muito mais para conhecer. Cabe na sua mente, tem lugar no seu coração. É possível você aquilatar na sua alma mais e mais do Senhor, e é isto que vai fazer você
crescer em Cristo. E ato contínuo, o versículo de número 4 diz assim: pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas. Esse Deus que nos faculta conhecê-lo, Ele nos legou preciosas e muito grandes promessas. Elas estão todas aqui. Alguns estudiosos da Bíblia falam que há pelo menos cerca de 33 mil promessas na Bíblia Sagrada. Se você reservar uma promessa para se apropriar, para conhecer, para memorizar por dia na sua vida, vai faltar dia na sua vida para você receber todas as promessas de Deus, por mais longevo que você seja. São muitas, são grandes, são preciosas as promessas de Deus, e quando nós nos apropriamos de cada uma delas, uma por uma, até onde nós tivermos capacidade, nós estaremos crescendo em Cristo. Eu vou dar um único exemplo. Preciosa promessa em momentos difíceis, em horas críticas, em que nos sentimos assim ameaçados, e de repente o Salmo 37, versículo 5, que todo mundo sabe de cor, quando eu começar, vai continuar recitando comigo, vem ao nosso coração para acalmar a nossa vida. Entrega o teu caminho, confia nele. A gente está assim com o coração apertado, não consegue entender o que está acontecendo, preocupado, arrancando o resto dos cabelos da cabeça. Você vê como eu sou uma pessoa preocupada, né? E aí você lembra: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele vai cuidar de tudo mais. Isso traz uma paz ao nosso coração, uma tranquilidade à nossa alma, e isso nos move na direção do nosso crescimento espiritual. Então vejam bem, não temos desculpa. Tudo o que precisamos para crescer em Cristo nos está assegurado. Conhecer a Deus, nos apropriarmos das suas preciosas e muito grandes promessas. Mas não para por aí a bênção. Nós podemos crescer porque, por meio desta realidade, nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina. É notável quando pensamos na encarnação do Verbo. Eu me surpreendi quando cheguei no hotel, reverendo, e me deparei com os enfeites de Natal. Já é Natal em Cuiabá, né? Geralmente é assim, passou o dia da criança, o aniversário da igreja, né? Já está todo mundo enfeitando para o Natal para vender mais, né? E o Natal é a lembrança de que o Deus eterno, na pessoa do seu Filho, natureza divina, assumiu a natureza humana. Agora tem um outro lado da moeda, porque quando nós conhecemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, assim o declaramos, o Espírito Santo vem habitar o nosso coração. Nós somos selados com o Espírito Santo, então nós passamos a ter a natureza divina. O divino assumiu a natureza humana, é o Senhor Jesus, a pessoa teantrópica. Mas um humano, por crer em Cristo, faz sede do seu coração lugar para o Espírito Santo, e nós temos a natureza divina, e essa natureza divina é que precisa se desenvolver em nós, e tomar conta de nós, e de certa forma até obnubilar a natureza humana, às vezes tão tendente ao pecado. Temos o DNA do pecado, mas a natureza divina vai curando, vai sarando a natureza humana manchada pelo pecado. Nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina. E eu não quero me estender mais nesse primeiro aspecto, apenas um último que é importante ressaltar, somando aqui coisas que nos foram asseguradas, nos foram doadas para o nosso crescimento espiritual: conhecer a Deus, apropriarmos-nos das promessas preciosas dele, termos também a participação da natureza divina, e por fim, sermos libertos completamente do mundanismo.
É assim que eu entendo o final do verso 4, quando lemos assim: livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Mundanismo, cheio de paixões corruptas, pecaminosas, que nos assediam o tempo inteiro, que estão sempre tentando nos derrubar, puxar o nosso tapete, não permitir que nós cresçamos espiritualmente. Mas não tem desculpa. O que nós precisamos para crescer está assegurado por estas declarações bíblicas. Até disso nós estamos libertos do mundanismo. Então, esta é a primeira realidade que eu queria que você se apropriasse nesta noite, no objetivo de crescer espiritualmente, porque é tempo de crescer, e nós não temos desculpa para ficarmos nanicos, pequenos, diminutos, porque tudo que precisamos para crescer em Cristo nos está assegurado. Segunda verdade que eu gostaria que você guardasse no seu coração: é verdade, o Senhor já nos deu todas estas provisões, mas faça um necessário esforço diligente para este objetivo. Eu vou repetir: é necessário um esforço diligente para alcançar este objetivo do crescimento espiritual. É verdade, tudo que nós elencamos aqui é obra da graça de Deus. Se há uma coisa que nós estamos estribados, é nesse Deus gracioso, por demais gracioso. Ao longo desse culto já entoamos a graça de Deus, já oramos baseados na graça de Deus. Nesse momento estamos relembrando a graça de Deus. Sem a graça de Deus não há igreja. Sem esta graça maravilhosa do Senhor que nos salva, nos faz seu povo, nós não estaríamos aqui nesta noite. Mas graça divina e responsabilidade humana não são excludentes. É verdade que não é muito fácil montar esta equação, porque geralmente a gente quer colocar as coisas assim: a graça divina vai até aqui, daqui para frente começa a responsabilidade humana. Não é assim que funciona, não é tão fácil como você pode imaginar. A verdade é que tem lugar para as duas coisas. Deus é cheio de graça e nós não podemos jamais dispensar a graça de Deus. No entanto, nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Não podemos legar ao Senhor, cuja graça é infinita, aquilo que é responsabilidade nossa. Por isso, o versículo 5 faz o acolhimento de tudo que foi dito anteriormente, e diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência. Agora aqui nós fomos chamados a responsabilidades. Até aqui nós só falamos do que Deus nos proveu: conhecê-lo, apropriarmos das suas promessas, sermos livrados, termos o livramento do mundanismo, temos a participação da natureza divina. Isso é graça de Deus. Mas agora nós temos que nos empenhar, reunindo toda a vossa diligência. E aqui eu quero tratar isso em dois aspectos. O primeiro deles num plano pessoal. Há que haver um esforço particular, seu, que você não pode colocar no colo do pai, da mãe, do filho, do irmão, do pastor. É com você. Aquele esforço para, na alvorada de um dia, ler a escritura, orar, não tem jeito do pastor ficar todo dia ligando: ó, já leu a Bíblia hoje, já orou hoje. Você pode fazer esse esforço, é particular, é individual. Numa hora de crise, numa hora de dificuldade, você buscar ao Senhor de todo o coração. Não dependa de intermediários, porque o único mediador entre Deus e os homens é o Senhor Jesus. Mas de um outro aspecto, nós podemos pensar sim coletivamente. Há um esforço diligente de cada um de nós, mas há um esforço maior ainda da congregação, do povo reunido. E que potencial nós temos aqui de nos estimularmos uns aos outros. Uma vida devocional particular é essencial, mas uma vida de adoração, de comunhão, de fraternidade no seio da igreja, como é importante isso!
É por isso que o autor aos Hebreus faz a advertência solene: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Veja que esse negócio de ausência na igreja não é novidade, estava lá já no primeiro século, porque a gente só perde quando a gente não se reúne num esforço diligente para o crescimento de todos. Ser aluno assíduo à escola dominical. Sei que esta igreja tem uma escola dominical vibrante, atuante, forte realmente para instruir o povo. Não deixe de vir no domingo de manhã. E é claro, volte para o culto à noite também, né? É uma bênção poder vir 2 vezes na igreja. Vocês ainda estão numa cidade que o trânsito favorece. Algumas cidades grandes hoje as pessoas têm que decidir se vão de manhã ou se vão à noite. E por isso as igrejas às vezes precisam oferecer o serviço de culto e escola de manhã e culto e escola tarde e noite, porque fica muito longe. Há um esforço coletivo neste objetivo. Então tudo que precisamos para crescer nos está assegurado. Mas por favor, não sejamos negligentes. Não vamos deixar na conta do Senhor, que é cheio de graça, e nós não vamos assumir a nossa responsabilidade. Faz, se necessário, um esforço diligente. Terceira coisa que eu queria que você guardasse, essa aqui está muito clara no texto, e eu espero que você possa se apropriar disso. Há que se trabalhar todas as áreas que visam o crescimento. Todas as áreas. Versículo 5 em diante. Reunindo toda a vossa diligência, esforço diligente, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Eu queria de pronto dizer para você que não se iluda pensando que você está diante de uma escada cheia de degraus, em que você vai dar o primeiro passo aqui, e esse primeiro passo seria então a fé. A gente sempre acha assim que a fé está lá em cima, né? Se a gente seguir essa linha, a fé está no primeiro degrau, e aí a gente se esforça muito, e a gente dá um salto, passa para o segundo degrau, que é a virtude, e o terceiro, o conhecimento, é assim, até você chegar no topo, lá em cima, que é o amor. Mas não é esta a figura que Pedro está sugerindo. O que Pedro traz aqui a lume é, na verdade, um colar com vários elos, um atrelado ao outro. Um elo é a fé, o outro é a virtude, o outro é o conhecimento, o outro é o domínio próprio, o outro é a perseverança, o outro é a fraternidade, o outro é o amor. 8 elos que estão vinculados um ao outro. Todos, sem exceção, precisam ser trabalhados. São áreas que precisam ser cuidadas. São realidades que precisam ser observadas por todos os crentes. Como é que está a nossa fé? Nós continuamos firmes na fé? Nós continuamos crendo de verdade no Senhor Jesus, nas suas promessas? Ou a nossa fé às vezes fica titubeante? Diante de certas circunstâncias, a nossa fé fraqueja. Precisamos cuidar da fé. Como é que está a virtude? O que quer dizer virtude aqui? Pedro já usa essa expressão no versículo 3, quando se refere à glória e à virtude de Deus. Os comentaristas não são unânimes em concordar no final que isso seria alguma coisa, mas a maioria diz o seguinte: isso tem a ver com valores, com características elevadas, virtuosas. Quando a gente pensa nas virtudes de Deus, que aliás nós fomos chamados para anunciá-las, proclamá-las, nós pensamos nos seus atributos. Os atributos divinos são as suas virtudes, e alguns desses atributos são incomunicáveis. Só o Senhor tem. Ninguém tem certos atributos que são exclusivos de Deus. Mas há atributos comunicáveis: justiça, amor, bondade, verdade. São atributos que se refletem em nós.
E eu creio que se lá em cima Deus nos chamou para a glória e virtude, para atinarmos com um crescimento espiritual condigno, aqui embaixo ele está dizendo: não deixem de desenvolver as virtudes, estas boas características. E conhecimento, é evidente que é conhecimento espiritual, não é conhecimento das ciências humanas, não é conhecimento da história geral, não é conhecimento banal, é conhecimento espiritual. Interessante, essas 3 primeiras características, áreas que precisam ser cuidadas pela igreja. Nós temos, primeiro de tudo, a fé, a virtude e o conhecimento espiritual. Bastante espiritual essas coisas, mas olha que interessante o quarto: o domínio próprio. Agora mexeu com a gente, né? Eu quero crescer na fé, eu preciso ser um crente mais fervoroso, eu preciso cultivar as virtudes, eu quero conhecer mais e mais as coisas espirituais, conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, e tudo nos está assegurado, já falamos disso. Aí Pedro diz assim: não esqueça de ser uma pessoa controlada, equilibrada, sóbria, serena, que tem domínio próprio. Como a gente descuida disso, né? Alguns de nós somos muito espirituais, mas não pisem no nosso calo, não mexam com áreas sensíveis, não digam certas coisas para nós, que nós perdemos as estribeiras, nós saímos pelas tampas. Faz parte do crescimento espiritual cultivar o domínio próprio. E vamos avançar. Ele continua, ele fala então ele fala então depois do domínio próprio, da perseverança. Perseverar nas coisas do Senhor. O pastor falou aqui do começo da igreja com 26 membros, está no nosso folder de hoje, e hoje a igreja com 2.000 membros, mas tem uma porção de gente que passou aqui, pastor, e que não deixou a fé, simplesmente foram levados à glória, né? É importante a gente ter em conta que a igreja não tem só 2.000 membros, a igreja que já está no céu pode se somar a tantos outros 1.000 também, né? Mas infelizmente tem gente que chegou e foi embora, e não ficou, e não levou a sério a fé, e abandonou o Senhor Jesus, e apostatou da fé. Por isso é preciso perseverar, cultivar essa área. Qualquer enfraquecimento, qualquer tibieza da nossa parte no tocante a isso, precisa ser sanado. Se nos sentirmos com falta de perseverança, vamos buscar ajuda, vamos buscar socorro, vamos buscar aconselhamento, vamos buscar um grupo que nos apoie, que é muito importante. A piedade, que é uma outra forma de nos referir às coisas espirituais. Na carta a Timóteo, Paulo diz assim: o exercício físico para pouco é proveitoso. Ele não diz que não é de todo proveitoso, é pouco, mas a piedade é totalmente proveitosa. Ele quis dizer os exercícios espirituais. E aí ele chega num ponto importante, porque se ele vinha falando de, primeiro de tudo, vocês não podem deixar de atentar para a fé, para a virtude, para o conhecimento espiritual, diz assim, mas só que sejam controlados, viu? Não percam as estribeiras. Aí ele retoma as coisas espirituais, né? Perseverança, piedade, e aí ele lembra: não deixe de cultivar isso, fraternidade, convívio, comunhão, sermos membros uns dos outros. Que expressão lindíssima do apóstolo Paulo. Nós pertencemos um ao outro, porque a gente ser crente só para a gente mesmo é uma coisa, a gente ser crente na comunhão fraternal é uma bênção, é um desafio também. Conviver com o diferente, estar junto com aquele que nem sempre é compatível com a gente, até com aquelas pessoas mais difíceis, é desafiador, mas é bênção. Por isso Pedro não esqueceu, uma área que não pode ser descurada na igreja. Igreja super espiritual, os cultos muito fervorosos, mas as pessoas não se dão,
não se conversam, não cultivam a comunhão fraternal. Fraternidade é uma área que não pode ser descuidada. Agora, notável que Pedro, para referir-se à fraternidade, usou a palavra grega Filadélfia. Filadélfia é a junção de duas expressões: filós, que é um amor, adelphos, que são os irmãos. Então é o amor entre irmãos. Só que aí ele termina usando uma outra palavra que se traduz por amor, que é o ágape. Este colar, elo após elo, começando na fé, passando pela virtude, trabalhando o conhecimento, não esquecendo o domínio próprio, trabalhando a perseverança, a piedade, a fraternidade. Mas se faltar ágape, nós não temos combustível para viver o Evangelho. Nós não temos energia para nos mover como igreja do Senhor. É o ágape do Senhor que nos dá a força necessária para vivermos a plenitude do seu querer, da sua vontade. Então, crescimento espiritual. É tempo de crescer. Tudo que nós precisamos para crescer já nos está assegurado. Ninguém tem desculpa. Não vamos abrir mão da nossa responsabilidade. Vamos fazer o esforço diligente, mas vamos trabalhar todas as áreas. E caminhando para o final, duas últimas coisas. Nunca olvidemos: o que o Senhor requer de nós são frutos. Inúmeras vezes Jesus usou, porque era próprio da sua cultura, exemplos da agricultura. Uma semente que se joga no chão, ela brota, cresce, floresce, frutifica. E o fruto precisa ser colhido, senão ele cai do pé e perde-se. Uma lógica que não se pode fugir. Deus quer-nos frutíferos, frutuosos. Então note bem a advertência solene que ele deixa para todos nós no versículo 8, porque estas coisas, que coisas? Estas áreas, o cultivo destas áreas, apropriando-nos das dádivas divinas, estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, crescendo, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É a garantia de que nós vamos ser prolíficos, que nós vamos ser abundantemente frutíferos, que nós não vamos ficar inativos. Nós aqui não estamos advogando o ativismo, que é aquela coisa de fazer as coisas por fazer. A gente se gaba de ter uma agenda cheia, não tem tempo para nada. Não, nós estamos falando de agir, ter atividade que seja produtivo, que vale a pena fazer. O que não significa que a gente vai ficar assim ao relax. É muito exigente mesmo. É a garantia de que nós vamos ser frutíferos. Mas aquele em quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, chega a ficar esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Ou seja, ele fica tão aquém do seu potencial que ele nem se dá conta que Deus foi tão misericordioso com ele, perdoando dos seus pecados. Ele acha que Deus não fez mais do que um favor mesmo, né? Que Deus tinha obrigação de fazer o que fez. Não, nós só estamos aqui porque Deus é rico em misericórdia, porque Deus nos salvou por graça em Cristo Jesus, porque nos constitui em seu povo por esta mesma misericórdia. Nós que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia, conforme Pedro nos diz na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 10. Então, nunca olvidemos, o Senhor requer de nós frutos, porque do contrário, nós receberemos esta solene exortação de sermos como que cegos, olvidados das graças maravilhosas do Senhor. E por fim, esse crescimento espiritual vai até onde? Até que ponto a gente cresce? Até que tamanho a gente chega?
Qual é o ápice para o nosso desenvolvimento? E no versículo 11, Pedro encerra dizendo: pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O crescimento prossegue até a glória celestial, nem um minuto antes. Igreja mais que centenária, que está bem representada em todas as gerações, desde os mais pequenininhos, passando pelos jovens, alcançando os maduros, até os mais experientes. É assim que eu chamo os mais velhos, viu, reverendo? Os mais experientes, né? Você ainda tem espaço para crescer, você ainda tem estofo para aumentar, você ainda pode crescer mais e mais em Cristo, porque o crescimento prossegue até a glória celestial. Enquanto o Senhor não nos chamar à sua maior glória, nós ainda estamos imbuídos de crescer nas coisas do Senhor, de servir ao Senhor, de trabalhar pelo Senhor, de congregar, de louvar, de evangelizar, de fazer missões, de ir até os confins da terra. Alguns vão lá pessoalmente, outros vão lá pelo ministério da oração, outros tantos vão pela sua contribuição, mas não estão esquecidos de que isso faz parte também do escopo do nosso crescimento espiritual, porque fisicamente nós crescemos, nós estacionamos em certa fase da vida, né? Não cresce mais, e depois nós diminuímos. Alguns aí a gente observa: você parece que está menor. É a marcha inexorável do tempo sobre a nossa vida. A gente cresce, estaciona e diminui um pouquinho, fisicamente, mas espiritualmente a gente só cresce, a gente só se eleva, a gente vai aos píncaros da glória, porque o crescimento prossegue até a glória celestial, onde nos será suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É tempo de crescer, crescer integralmente, crescer espiritualmente. Não há desculpa, tudo que nós precisamos nos está assegurado. Há que haver um esforço diligente cada um, nossa responsabilidade. Vamos trabalhar todas as áreas, não vamos esquecer de nenhuma delas, e vamos lembrar sempre: o Senhor está esperando de nós frutos, e frutos abundantes, e que vão prosseguir até a glória celestial. Que Deus vos abençoe. Graças a Deus pela vida desta igreja, parabéns, continuem servindo ao Senhor de todo o coração.